Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Já chega deixando aquele seu like, que é super importante para o nosso conteúdo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo. E já coloca nos comentários qual é o teu palpite para Corinthians e Santos. Um duelo alvinegro pelo Campeonato Brasileiro de times em situações bem diferentes. Um Santos afundado na zona de rebaixamento e um Corinthians oscilando. Vamos debater tudo isso e muito mais e contando com você. Como assim, Azevedo? É só baixar o aplicativo que pinta aqui na tela e tem informação para você ir debatendo com a gente na palma da sua mão. Eduardo Gerac, que não perde pênalti, que não dá cavadinha, joga sério, não joga. Seja muito bem-vindo, Edu. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Abraço para você, para todas e para todos que nos acompanham mais esse pré-jogo da Flash Score. Não, sem dúvida, né? O Memphis, tudo bem, foi a decisão dele ali e tal. Eu acho que tem que bater pênalti sério. Eu acho que aquilo ali, claro. Agora, vamos lembrar que ele está acostumado a fazer isso, né? Não é a primeira vez que ele faz, não. Acho que ele já bateu pênalti assim 8 vezes na carreira dele. Esse é o segundo que ele erra. Então, assim, se a bola tivesse entrado, estava todo mundo comemorando e tal. E também vamos lembrar que aquele pênalti foi quando o jogo estava 0-0, né? Depois o Corinthians fez 1-0 e aí foi tomar a virada no segundo tempo, né? Então, foi a primeira derrota do Dorival à frente do Corinthians, né? O Dorival que havia começado naquela partida da Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, né? Partida que o Corinthians venceu por 1-0. Depois, o Dorival estreando em Itaquera. O Corinthians teve uma boa vitória contra o Colorado, 4-2. É verdade que o jogo só destravou para o Timão depois que o Inter perdeu o Bruno Henrique, né, ali no início do segundo tempo. Aí teve aquele empate com o América de Cali, né, e depois agora essa derrota aí para o Mirassol. O Mirassol que está jogando muito bem o Campeonato Brasileiro, está ali no meio da tabela, mas hoje o nosso assunto é Corinthians e Santos. Bom, Fábio, não há dúvida, né? O grande problema do Corinthians, né? A gente tem até uma tela aí para mostrar, é a fragilidade da equipe alvinegra, né? O Corinthians, e essa é a rede de passes do Corinthians contra o Mirassol, a gente pode perceber aí como os jogadores do Corinthians estão muito espaçados, né? Porque assim, o Mirassol, os 2 gols da equipe do interior aqui de São Paulo ocorreram por jogadas de ultrapassagem, né? Vamos assim dizer. Porque se a gente perceber no nosso mapa, né? Para quem não está vendo, só ouvindo, a gente tem o Angileri, que é o 26, na lateral esquerda, e o Mateuzinho, que é o número 2 na lateral direita, e eles estão muito espaçados entre eles, né? Só com o Maicon ali no meio. E aí, claro, tem mais os zagueiros, né? Tem o Kaká com a 25, que fez até o gol do Corinthians, e o Torres com a 3. Ou seja, o Dorival vai ter que fechar essa casinha. O Dorival é bom nisso, né? Mas até agora ele não está conseguindo. O que o Corinthians está tomando de gol é uma enormidade, né? O Corinthians é uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Só não está pior que o Juventude, né? O Juventude que tomou 2 goleadas já no campeonato, por isso que está com um saldo bastante ruim. Mas o Corinthians já tomou muitos gols neste Campeonato Brasileiro e essa é vamos dizer, o problema mais imediato para mim que o Dorival tem que tentar arrumar, porque senão realmente a coisa não vai funcionar, né? Porque lá na frente tem o Memphis, tem o Yuri Alberto, o Coronado está entrando cada vez mais e tal. O Corinthians tem peças ali para conseguir agredir os adversários. Agora, realmente, o sistema defensivo do Corinthians está uma peneira. Nos últimos jogos, está muito ruim a questão defensiva do Corinthians. É estranho, né? Porque o Corinthians contratou grandes jogadores para o setor, o Gustavo Henrique, o André Ramalho, tem jogadores de meio campo de muita força, mas não consegue encaixar as peças, né? Será que é apenas a mudança? Saiu o Ramon Dias, entrou o Dorival, e essa mudança que ainda não encaixou, ou as peças que não estão rendendo mesmo, Edu? Eu acho que é um pouco dos dois, viu, Fábio? Porque assim, o Corinthians, e no Campeonato Paulista havia funcionado muito bem, o Corinthians tem volantes ali que dão conta do recado, né? O Carrídio, por exemplo, é um deles, ou até o Breno Bidon, quando joga, também consegue ajudar um pouco o sistema. O Ranieri, né, que é o principal volante defensivo da equipe do Corinthians.
tem peças ali para realmente fechar um pouco melhor a casinha. Agora, se a gente for ver ali as estatísticas dos gols tomados, o Corinthians já tomou 14 gols do Campeonato Brasileiro, né? É muita coisa. Em 7 rodadas, né? É muito. Não, é muito gol. É muito gol. Agora, do lado do Santos, Edu, uma campanha decepcionante. Tô nem falando contra o Neymar, porque o Neymar não tá jogando, dá nem pra colocar nessa conta. Já mudou treinador, a coisa não acontece. O time vem de 4 jogos sem vencer. Empatou com o Ceará, jogando no campo do Palmeiras em 0-0, vaiado. Antes foram 3 derrotas. E aí depois do jogo, até vi a entrevista do Luan Pérez, dizendo, não, o time conseguiu evoluir um pouco. Pô, mas essa evolução é muito pequena. 5 pontos em 24 disputados, 20% de aproveitamento, é de quem quer voltar para a Série B, né? Não, o Santos realmente está muito complicado a situação do Santos, né? Se a gente for levantar aqui, até no nosso aplicativo dá para fazer, são 7 jogos, só teve uma vitória, né? Aquele jogo na Vila Belmiro contra o Galo, 2-0, que o Santos jogou muito bem. Agora, assim, eu tenho olhado os números, visto, né, também os jogos do Santos, é complicado, porque o time não é ruim, o time do Santos. Tudo bem, Neymar à parte, né? O time do Santos tem feito até bons jogos, tem um meio-campo ali que dá realmente para fazer melhor do que está fazendo. É aquela coisa, né? São os detalhes. O Santos tem que estar mais ligado e tem que começar a jogar. É aquela questão é o que você acabou de falar, Fábio. A questão do Santos é isso. Vamos dizer assim, a paura de voltar para a segunda divisão. Eu acho que o time. Vamos ver agora se com o Kleber no comando do Santos, né, ele consegue mudar. A questão do Santos, para mim, é mais psicológica hoje, para ser bem honesto com você e para quem está nos acompanhando aqui. Porque é isso, né? O time não começou bem o Campeonato Brasileiro, isso é fato, não dá para discutir, não dá para negar, é só olhar a tabela, não está conseguindo vitórias, então começa já a ter aquele frio na barriga, né? Tudo bem que ainda é muito cedo, né? Também. É claro que como diz o Guardiola, né, e eu concordo com ele, campeonatos de pontos corridos você tem que ter uma arrancada boa e um fechamento bom, né? Muitos campeonatos se definem nesses momentos. Agora, a gente já teve 21 pontos disputados, né? Isso dá 18% do campeonato, em termos de pontos. Então, é claro que ainda tem muita coisa para acontecer, mas o Santos precisa virar a chave, é isso que eu acho. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, o Santos precisa virar a chave. Tanto que nos clássicos, né, a gente tem a tela aqui para mostrar, o Santos só venceu um. O primeiro clássico que ele disputou, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, venceu o São Paulo por 3-1. Era um jogo que o Neymar ainda não estava em campo, mas tinha acabado de chegar na Vila, o clima estava todo animado e tal. Você vê, depois disso, quer dizer, então, esse clássico foi lá no dia 1º de fevereiro. 3-1 ganhou, o Santos ganhou de São Paulo na Vila. O Santos já havia perdido para o Palmeiras, né, no dia 22 de janeiro, por 2-1. Depois disso, teve mais um clássico contra o Corinthians, que perdeu, 12 de fevereiro. Teve a semifinal do Campeonato Paulista, que o Santos também perdeu para o Corinthians, já no dia 16 de março. E o único clássico que ele disputou até aqui no Campeonato Brasileiro foi uma derrota para o São Paulo, e é isso que eu falo da questão mental. Uma derrota que o resultado não é fidedigno com o que aconteceu no jogo, porque os últimos 15 minutos, o Santos teve mais de uma chance de pelo menos empatar a partida, esse clássico que foi disputado no Morumbi, né? O São Paulo saiu muito bem, conseguiu abrir o placar, conseguiu fazer 2-0, né? O Santos diminuiu, mas no final eu narrei esse jogo lá do Morumbi aqui para Flash Score. No final, nos últimos 15 minutos, o Santos obrigou o Rafael a fazer 2 milagres ali no final. Então é isso. O Santos precisa, claro, nesse ponto de vista mental, né? A questão ali de achar que consegue, né? Tem que pôr na cabeça que consegue e tal, e tentar virar essa chave o quanto antes, para não ficar ali sendo sugado, né, por essa zona do rebaixamento. Porque efetivamente, quanto mais rodadas você fica ali, parece que você está num sonho correndo e não sai do lugar. E aí o mental começa a atingir. Já foram 8 rodadas, já estamos caminhando até a parada para o Mundial. Vai bater 1/3 do campeonato.
Ah, mas aí vem um tempo legal para o Kleber Xavier trabalhar o time. Não sei. Será que ele vai ter condições de trabalhar o time? Ou se uma sequência de resultados não o tira também do comando? O Santos hoje está uma verdadeira bagunça, né? Exato. Tem que ter um pouco mais da cabeça no lugar. E tem o fator Neymar, né? A gente nunca sabe, né? Se ele vai ficar, se não vai, se vai jogar só mais 2 vezes, enfim. Vamos ver como que fica também o fator Neymar aí nessa equação santista, né? Com certeza. Edu, fechamos por hoje esse clássico alvinegro? Não, sem dúvida. Um jogo muito importante para os dois lados, né? Com certeza, com certeza. Então, um forte abraço. Bons jogos nesse fim de semana e até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Abração. Até mais. E muito obrigado a você também pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Mas peço a você o seu like. Like que você estava assistindo, esqueceu de dar o like. Opa, esqueci. Então dá o like aí. Compartilha para geral, se inscreve no nosso canal e baixa o aplicativo Flash Score que pinta no cantinho da sua tela para você ter muita informação na palma da sua mão. Um grande abraço, ótimos jogos e Campeonato Brasileiro aqui na Flash Score. Tchau, tchau.